chamar de amigo. Paulinho, boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, começou. Nossa, que história linda. Eu sei que você confia em mim. Eu sei. Quando eu digo que a história é linda, porque ela é linda mesmo. Que belíssima história, você vai amar. Tenho certeza absoluta disso. Já vou começar a narrá-la. Mas antes de eu começar, eu queria, em verdade, fazer agradecimentos especiais a essa gente boa que escolhe ser membro do nosso canal. Muito, 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 muito obrigado mesmo, do coração, a você, querido Moreira, Distrito Federal. É Moreira DF, eu acho que é Distrito Federal, só pode ser, né? Ou seria Moreira de Fonseca. É DF no final. Então, Paulinho, eu sou assinante VIP do seu canal agora. Que legal, Moreira. E André, hein, gente? Andréia Maria. Andréia Maria é assinante, como diz aqui o YouTube diz assim, a 0 Days. Chegou agora. A 0 dia, portanto. A Marlene Santos Lopes fez um upgrade a 1 dia e ela é VIP agora entre os membros do nosso canal. Tatiana Ramadev. Não me deve nada, viu, Ramadev? A Tatiana, ela voltou a ser assinante. Gente de Deus, ela é diamante, com todo o seu brilho. Obrigado, Tati, do coração. Rosimeire Amaral, ela virou assinante há 5 dias, é prêmio. E tem um carreteiro, o Davi Pereira da Silva. Alô, Davi. Ele é VIP auditório. Tem o William de Bem, que também é diamante, ó. Elaine Silva é VIP, gente. E tem a Regine Gomes Lima, que também é VIP. Caramba! Oi, Kelinha! A Kelinha também é membro aqui do canal. Por que eu valorizo e tenho muita gratidão com essas pessoas? Porque elas também me ajudam. Eu vou colocar esse também para que fique muito claro que todo mundo que está nesse canal me ajuda. Basta que você entre para ouvir uma história. Pronto, essa ajuda já é muito significativa. Aí quando você se inscreve no canal, é mais ajuda. Quando você, por exemplo, curte dando seu joinha, me ajuda mais um pouquinho. E quando você se torna membro do canal, aí é um plus, aí é um a mais, né? Isso é muito bom, ok? Muito obrigado. E quem quiser ser membro, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Abaixo do vídeo, todas as instruções da plataforma do YouTube para te orientar direitinho. Nossa, a história de hoje você não perde por esperar. É demais, é maravilhosa demais. Mas agora, bem ao lado do título das histórias, eu coloco um telefone. Esse telefone é o nosso WhatsApp e é através dele que muita gente está mandando a história falada. Às vezes a pessoa tem dificuldade para escrever. Ô, Paulinho, escrever às vezes não consigo, tenho dificuldade. Então grave a história e nos mande. Pode ser a história da meia-noite, pode ser a nossa história normal, do jeito que você quiser, perfeito? Então você pode enviá-la através também desse sistema que a gente adotou aqui, que é o WhatsApp. Assim como eu tenho recebido recados de gente querida através do nosso WhatsApp famoso, e eu queria nesse exato instante trazer com muito carinho
essas pessoas que se manifestam hoje aqui comigo. E dentre as amigas e amigos da manifestação, faço questão aqui de destacar Rose de Petrolina. Alô, Petrolina! Oi, Rose! Tudo bem? Boa noite, Paulinho. Ô, meu amor. Aquele abração bem forte. Outro. Fiquei muito contente, alegre por saber que você viu minhas mensagens. Vejo, sim. Daqui de Petrolina. Beleza. Te adoro. Obrigado. Paulinho. Um abração bem grandão pra você. Quer ver, ó? Alguém pergunta assim, quem é o... Né? Ela explica, o Paulinho. É o Paulinho, boa pessoa. Você tem a vinheta aí, Fernando? Depois, qualquer coisa, a gente coloca a vinhetinha para o pessoal se lembrar da vinheta. É o Paulinho. Sueli, de Peruíbe. Alô, Sueli, de Peruíbe. Manda o teu alô aí, quero ouvir. Oi, Paulinho. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. Sou a Sueli, aqui da cidade de Peruíbe. Legal. Litoral de São Paulo. Obrigado. Passando para falar que ouço todos os dias, eu posso, suas cartas maravilhosas. Obrigado, meu emocionantes. amor. Obrigado. E assim que eu tiver um tempinho também, vou escrever, que eu tenho uma história muito linda para contar Escreva. aos seus ouvintes. Quero tá sim, quero sim. Um grande abraço. Beijos. Meu amor. Ai, a vinheta aí. Boa pessoa. Sueli de Peruíbe, obrigado, Sueli. E eu quero agradecer ela que é de Joanópolis, Elizabeth Vaz de Lima, Joanópolis. Ela mandou aqui um Pix, porque o mesmo telefone que está anunciado é como WhatsApp, bem ao lado do título, também é chave Pix do nosso canal. E ela colabora com o canal, ela auxilia o canal, ela apoia o canal. Joanópolis, Elizabeth Vaz de Lima. Ô, Elizabeth, muito obrigado, meu, do coração, minha amiga. Muito agradecido mesmo pela tua força, os vintão que você mandou, tão importante para o canal. Obrigado, viu, minha querida? E eu tenho uma ouvinte amada, é a Carla Glima. Ela mandou uma mensagem que eu achei muito interessante. É Carla Glima, ou Clara, depois ela escreveu Glima e embaixo ela colocou Gilma. A localidade dela é 81. 81, o prefixo é de onde, hein? O prefixo 81. Eu vou dar uma pesquisada aqui, ver se eu descubro. Muito bem. Então ela disse o seguinte, eu achei interessante por isso. Ela disse que ouviu uma carta com Eli Correia muito bonita de amor. É Recife, né? Ah, obrigado aí. O pessoal da produção me informando que o 81 é Recife. Então ela disse que ouviu com Eli Correia, meu querido amigo Eli. Eu tenho uma grande estima por ele mesmo. Trabalhamos juntos em algumas emissoras. Record, trabalhamos juntos. Na Globo, não. Trabalhamos separados na Globo, mas na Capital, muito tempo juntos na Rádio Capital. O Eli é um irmão querido. E ela disse que ouviu com ele uma história linda. E se eu podia também contar essa história. Minha parceira, eu vou falar com ele, sim. Agora eu precisava ter uma indicação direitinho de qual é a história. Eu falo com ele. E lógico, ele me autorizando, faço aqui com o maior carinho. É a Carla Gilma ou Glima, porque em 2 momentos está escrito diferente aqui, tá bom? Carla, um beijo para você. Obrigado. O Paulinho, meu avô, é Márcio Aurélio. Ele é super fã desse teu programa. Ele ouve você todos os dias no celular. Queria para você, se possível, mandar um alô para ele. Ô, seu Márcio Aurélio. É vovô de quem? Da Sabrina Costa, prefixo 12. E aí, produção, prefixo 12. Prefixo 12. Eu às vezes penso que é Rio de Janeiro. Não, é 22 Rio, né? O prefixo 12. São Paulo é o 11, o famoso 11. De Campos do Jordão. Campos do Jordão? Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista dessa região, né? Legal, Sabrina. Um beijo para você. Sempre que eu mandar um recadinho, diga de onde, tá?
a Cirleide Correia, Jardim Paulista, Barueri. Ô Paulinho, que história, o show já terminou, hein? Chorei horrores, Paulinho, com essa história. Achei linda. Obrigado mesmo. Alô, Dirce Fiuza de Boituva, amiga e ouvinte de tanto tempo, de tantos anos. Muito obrigado. Gente, isso posto, isso colocado, eu já estou preparado para começar a história de hoje, tá? Mas olha, é como eu canto. E eu canto mais ou menos assim para você. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Madeleine tinha um problema e teria mesmo que enfrentar, porque esse problema ela tinha medo de revelar. As ameaças eram grandes demais. Ô Paulinho, quero saber que problema é esse e por que ela tinha tanto medo assim. Então, começou. A verdade era aquela. Naquela cidade gostosa, linda, de Campos Novos, no oeste de Santa Catarina, região sul do Brasil, fica numa maravilhosa região serrana. Ali, na cidade de Campos Novos, tem por volta de 37 mil habitantes. Cidade pacata, de gente muito boa, gente trabalhadora, um povo bonito. Nossa! Você quer ver gente bonita? Você vai lá, em Campos Novos. Aqui um particular meu, fiquei com vontade de ir lá. Fiquei com vontade de ir lá para conhecer. Gente muito bonita. E gente decente. Gente boa. A maioria ali é de descendência europeia e no que diz respeito aos padrões de beleza, superam qualquer expectativa. Foi ali que nasceu Madeleine. Madeleine, desde bebezinho, sempre fora considerada acima do padrão de gente de lá, que já é gente bonita. Então podíamos dizer que Madeleine era linda. O corpo bem desenhado e cabelos naturalmente louros e anelados, olhos profundamente verdes. Quem olhasse para Madeleine, e isso desde que ela era menina, exclamava: meu Deus, meu Deus, meu Deus, nunca vi uma menina tão linda assim. Tanto que a fama da menina correu a cidade inteira e chegou até a região de Curitibanos. Lá em Curitibanos havia a Thelma, que já tinha participado até de concursos de beleza. Mas quando ela viu a menina, foi a primeira a incentivar sua mãe, a dona Marluce, a levar a menina até a capital, Florianópolis, que ficava a 370 quilômetros de distância dali. Vamos até Florianópolis, Marluce. Vamos lá. Lá você vai dar mais chance à beleza da sua filha. Olha que eu já participei de concurso de beleza, mas eu nunca vi ninguém mais bonita do que essa menina. Marluce, a mãe, sabia disso. E ela gostava, obviamente, como mãe, de ouvir comentários assim. Se alegrava com isso. Mas também ela ficava triste nessa hora, sabia? Como assim, Paulinho? Você vai entender. Marluce ficava triste. A filha tinha um problema gravíssimo que ela tratava de esconder. A menina era epiléptica. Sim, epilética. Sofria convulsões terríveis. E isso começara muito cedo em sua vida. Madeleine tivera a primeira crise quando sequer contava 2 aninhos de idade, muito pequenininha. Sua mãe Marluce foi ao desespero ao ver a filha tão mal e ainda teria que ter sangue frio
porque fora treinada pelo Dr. Simão, que ela teria que estar atenta e desenrolar a língua de Madeleine para que ela não se afogasse na hora. Foi a primeira orientação que ela recebeu. Aquilo sempre foi uma tristeza para Marluce. Ela amava aquela sua filha mais do que qualquer um, e ela sabia o quanto a menina era linda, linda de viver, mas aquela doença neurológica, pelo menos no momento da crise, a transformava. Suas crises eram terríveis. Ela revirava os olhos, ela torcia os braços, e no momento do ataque ela caía de maneira franca, já sem consciência. Ela não usava a mão para se proteger, e exatamente por isso vivia com hematomas e com o rosto ferido, aquele rosto lindo, tão delicado, tão bonito, mas às vezes ferido pelos tombos inesperados. Sem contar que a menina já tinha fraturado os 2 braços. Aquilo era de extrema dor para sua mãe. Marluce também se feria quando tentava puxar a língua da filha, e muitas vezes ela acabava tendo seus dedos das mãos cortados pelas mordidas que eram desferidas por Madeleine. Por isso que, de uma forma, desculpe usar a expressão, ignorante, algumas pessoas que vinham falavam: ela está possuída. Ela está possuída, essa menina. Marluce tem que abrir os olhos, viu? Isso aí não é coisa do diabo, não. Não era. Não era. Era uma doença neurológica. Era uma doença que recebe esse nome de epilepsia. Mas algumas pessoas, quando viam aquela crise, a menina revirando os olhos, ela retorcia assim os bracinhos, ela se feria, se machucava, lógico, porque ela caía francamente sem proteção, se feria. E feria a mão da mãe também, porque a mãe tentava puxar a língua. Aquilo era uma ignorância das pessoas. Mas justamente por isso, justamente por tudo isso que vai se somando a Marluce, ela escondia de todos o sofrimento da sua filha. Ela meio que foi sendo treinada pelo tempo, sabe, a menina. E a Marluce também era treinada, e ela podia meio que pressentir o momento em que a linda filha teria suas crises. E nessa hora, ela tratava de trazê-la para dentro de casa. Era uma proteção para a filha. Mas também era a tentativa de manter aquilo como um segredo. Ela queria que a sua filha fosse alguém na vida, que vencesse, que se tornasse uma pessoa realizada. Coisa que ela, Marluce, ela não pode ser. Seus estudos foram interrompidos na 8ª série. Sequer a Marluce teve chance de fazer o colegial. Cedo, ela teve que trabalhar para ajudar na casa dos pais, onde havia mais 5 irmãos. Acabou se dedicando ao trabalho. Primeiro, na roça de trigo. O pai plantava trigo, e seu pai era um especialista nesse tipo de plantação. Ela aprendeu a cuidar dos trigais. E depois acabou desenvolvendo uma ótima técnica para a feitura de queijos de cabra. O rebanho que ela ajudava a cuidar e a tirar leite era grande, fora as ovelhas. Marluce sempre foi do trabalho, uma mulher disposta do trabalho. Ela não tinha medo de encarar. Ela era uma mulher extremamente corajosa e trabalhadora, mas que jamais conhecera a felicidade no amor. Olha, a Marluce, ela havia tido ao longo da vida 3 namorados. Ela, mesmo lá em Campos Novos, ela havia tido os 3 namorados, mas o terceiro, 2 eram de lá.
2 eram de lá de Campos Novos. Mas o terceiro, ele vinha de terras distantes. Ele era um uruguaio de nome Gonzalo. Gonzalo era uruguaio. Ele tinha vindo para conhecer o rebanho de ovelhas e cabras da família dela. Acabou estendendo a sua estadia exatamente por ter conhecido a Marluce. E aí o Gonzalo gostou da Marluce. A Marluce viu no uruguaio também um homem interessante, bonito, e eles passaram a namorar. E depois de 1 ano de namoro, quando ela mais acreditava na felicidade do amor e que com o Gonzalo se casaria, Marluce engravidou. E Gonzalo então surpreende. Sim, não posso casar. Já sou casado. Disse ele que não poderia se casar com ela. Ele já era casado no Uruguai. A Marluce, quando soube, ficou arrasada. Confiava nele. Mas, cheia de brio como era, ela não quis mais saber do Gonzalo, que desapareceu. Provavelmente tenha voltado para seu país de origem. Foi assim que nasceu a menina mais linda de Campos Novos, Madalene. O nome ela escolheu em homenagem à mãe de sua mãe, que era uma francesa e tinha esse nome. Ela não chegou a conhecer essa avó. Essa avó morreu lá na França. Mas ela tinha aquele carinho pela mãe e falou: um dia que eu tiver uma menina, eu vou colocar o nome, mãe, que eu acho tão bonito, da sua mãe, da minha avó, Madalene. Ela considerava o nome lindo. E para combinar com a filha, que era também linda, foi exatamente assim que ela resolveu chamá-la. Mas que infelicidade! Se Madalene era tão linda, ela tinha esse problema de saúde. Esse problema que a própria Marluce faria tudo para esconder. Se pudesse, teria escondido isso da própria filha, porque essa passou a ser a sua luta. Como considerava a cidade de Campos Novos pequena, ela tinha medo que a cidade inteira se inteirasse da doença da filha. E depois começou aquele comentário, sabe? Eu não sei, mas eu acho que a filha da Marluce, eu acho que ela é possuída por algum espírito ruim, você não acha? Sabe esse comentário? Esse comentário fazia mal para ela. Então ela foi achando que a cidade era pequena demais e aquilo começou a se espalhar. Então ela foi até Curitibanos e, como por lá ela tinha amizade com a Thelma mais estudada, acostumada a lidar com gente da capital, ela se abriu com a amiga Thelma, que ela tinha vontade de sair da sua terra e se mudar para a capital. Thelma não nega ajuda. E como sabia que Marluce era muito disposta, era muito trabalhadora, arrumou um emprego para ela num clube em Floripa, em Florianópolis. O que facilitava era que o clube oferecia também moradia num bairro chamado Bairro dos Ingleses. É um bairro popular de Florianópolis. Mas o clube, ele tinha uma extensão e por lá tinha algumas casas, alguns imóveis. Então ele destinava aquilo a quem trabalhasse no clube. Ela então, Marluce, arruma suas malas, pegou a filha, Madalene, e rumaram para a capital do estado de Santa Catarina. Vão para Florianópolis. Sua filha na época, a Madalene, contava 13 anos de idade. Estava mais linda do que nunca. Florianópolis, capital do estado, cidade grande, ali seria mais fácil para esconder o grande segredo de sua filha. E quem sabe a menina, sem estigma, porque começou a ser criado aquele estigma. Será que não é alguma coisa ruim que se apodera da menina? Não, ela sabia que não era. Ela sabia que o problema era
neurológico. Então ela não queria estigmas para sua filha. Quem sabe a menina pudesse se desenvolver mais, pudessem surgir novas oportunidades, outras oportunidades e grandes chances. E assim a vida seguiu. O tempo passou. Passou. Madalene agora tinha 21 anos. Se já era bonita enquanto menina, meu Deus, ela havia se transformado numa mulher lindíssima. Beleza não lhe faltava. Mas os problemas neurológicos não a abandonaram. As crises de epilepsia continuavam intensas. E elas eram um grande empecilho para tudo, um grande impedimento para tudo. Mas a mãe Marluce, trabalhando no clube famoso da cidade, não media esforços para oferecer o melhor que podia para sua amada filha. Ela manteve a menina sempre estudando em boas escolas. Só que os problemas minavam a confiança da Madalene, especialmente quando algum rapaz se interessava por ela e ela começava de repente um relacionamento de namoro. Tudo começava bem porque quem é que não queria namorar aquela beldade? Mas tinha sempre um final abrupto, tudo, quando ela sofria a primeira crise perto do rapaz. Nenhum se encorajava a seguir com ela. Sabe, assustava. Havia até gente mais ignorante que temia ser contagiado pela doença. Ou, se seguisse com ela, como nasceriam os filhos? Isso faz da linda Madalene uma pessoa frustrada. E, ao mesmo tempo, frustrada e solitária. Podia ter tudo na vida, aquela moça. Meu Deus, ela podia ter tudo na vida. Mas ela tinha uma doença que a impedia. Seria sempre assim? Seria sempre assim? Até que naquele dia haveria um congresso médico no clube onde a mãe trabalhava. Sua mãe Marluce havia se tornado uma funcionária exemplar deste clube. Tomava conta de tudo por lá. Tinha uma força de trabalho descomunal, extraordinária. E para esse congresso de médicos, no jantar que seria oferecido no clube, ela conseguiu até um cachê para sua filha. Como a menina era linda. 21 anos. Perto de fazer 22. Como ela era linda. Deveria fazer a recepção dos médicos, conduzindo-os até os seus assentos à mesa. Era assim que ela ia trabalhar. Não, ela não era a única na execução desse trabalho. Afinal, seriam 250 profissionais de saúde naquele dia, entre todos ali. Mas com certeza, se ela não era a única, ela era a mais bonita entre todas. Ela era disparada a mais bonita. Sua beleza chamava atenção, onde quer que estivesse e naquela noite especial. Vai recebendo um aqui, outro acolá, outro que acaba de chegar, até que de repente, recebendo médicos, médicas, chega aquele ainda jovem doutor. Seu nome, Murilo.
Ele era cirurgião. Jovem, porque ele contava à época 35 anos. Quando Madalene o viu, foi a primeira a se aproximar para recepcioná-lo. Murilo, o médico, o doutor, levou até um espanto e reagiu. Senhorita, me perdoe, mas por incrível que pareça, sua beleza me assustou. É que até hoje eu não sabia que a beleza também assustava, disse o médico, meio que querendo ser engraçado, contando uma piada. Ela respondeu com um sorriso sem graça. Ao conferir o convite em sua mão, conduziu o Dr. Murilo até o lugar onde ele deveria se sentar. Ele gentilmente agradeceu e ainda olhava para ela enquanto que Madalene se afastava para continuar na sua função daquela noite. O congresso foi se transcorrendo. O congresso aconteceu. E no final de tudo, Dr. Murilo fez questão de procurar por Madalene no imenso salão do clube. E ao encontrá-la, lhe ofereceu um cartão, dizendo: olha, eu sou de São Paulo e fiquei encantado de tê-la conhecido. Se você puder, e quando puder, está aqui o meu cartão de contato. E tem até as redes sociais das quais eu participo. A essas alturas, Madalene estava encantada com o jovem doutor. Ela se sentiu lisonjeada e, por um momento, até se esqueceu do problema que ela tinha. Se esqueceu das crises epiléticas. E ela sonhou. Ela também tinha direito a sonhar. Já pensou? Oh, meu Deus, já pensou se eu pudesse namorar um homem assim? Ela teve esse pensamento porque ela se sentia menor pela doença que ela possuía. Ela sabia que talvez nunca pudesse de fato ser feliz ao lado de um grande amor. E talvez não pudesse formar a sua própria família. Ela mesma tinha grandes receios da doença que lhe acometia, e embora os médicos dissessem que era um problema neurológico e aquilo não se transmitia a outrem, e nem se um dia viesse a ter filhos, também não haveria herança genética para os seus descendentes, ainda assim, ela mesma, ela não sentia muita confiança que de fato fosse assim, sabe? Talvez ainda por ser muito jovem, não havia completado 22 anos. Por vezes, achava que talvez o melhor no seu caso fosse continuar sozinha. E exatamente por pensar assim, ela guardou o cartão do Dr. Murilo, mas achava que jamais seria capaz de procurá-lo. Dona Marluce, sua mãe, apesar de um monte de trabalho que enfrentava naquela noite, jamais desgrudou o olho da filha. Ela não tirava os olhos da filha amada. E ela era tão preocupada que a qualquer momento sua linda Madalene pudesse ser acometida de uma crise epilética, que ela não tirava mesmo os olhos da filha. O medo dela era a filha, de repente, ter uma crise outra vez. E foi a mãe quem, ao final da festa, a caminho de casa, perguntou para ela: filha, eu tô sentindo que você tá mais feliz hoje. Eu tô vendo uma luz diferente em você, um brilho diferente nos seus olhos. O que tá acontecendo? Ah, nada, mãe. Tudo bem, tudo normal. Filha, você não me engana. Você tá pensando que eu não vi? Viu o quê, mãe? Eu vi. Quando aquele médico, ele
Entregou o quê? Não sei se foi um bilhete. Mãe, a senhora é fogo, hein? Não foi bilhete nenhum que ele me entregou. Ele me entregou foi só um cartão. Ah, só um cartão, mas ninguém entrega um cartão a alguém à toa, né? Vai ver que ele espera algum contato. O que você está pensando em fazer? Ah, mãe, ainda não sei. Mas eu acho que eu não vou fazer contato, não. Mas por que não faz, filha? Mãe, a senhora sabe muito melhor do que eu essa resposta. Eu fico insegura. Eu tenho medo, mãe. Fico insegura. Ora, mas ele é de fora, não é? Ele é de São Paulo. Então, faz contato com ele, sim, ele está longe mesmo. E nesses contatos, quem sabe possa, sei lá, possa surgir alguma coisa. Aí é que está o problema, mãe. E se surgisse alguma coisa? E depois ele descobrir. Filha, para com isso. Você é linda, você tem tantas qualidades. A depender do momento que ele descubra. Tá, o que eu quero dizer para você é o seguinte. E quando ele descobrir, ele pode estar tão apaixonado por você que talvez nem dê mais importância a isso. Você sabe que você não é portadora de nenhuma doença que seja contagiante. Tá, mãe. Vamos ver. Mas não me impressiona, tá? Deixa acontecer. É difícil, né? Ela tinha tudo para ser feliz. Aquela beleza toda. Mas aquele medo todo também. 10 dias mais se passaram. Madalene olhava para o cartão e se sentia tentada a fazer um contato. Mas quando ela pensava em tudo, se sentia também desanimada. Queria e buscava a felicidade, mas o medo da tristeza de uma recusa por algo que ela nem sabia no que ia dar, isso a atormentava, a afastava de qualquer tentativa. Vai que ele corresponda, mas e depois ele descubra? Não. Mas até que ao longo de 10 dias ela resolveu. A mulher linda, loura natural, de olhos infinitamente verdes, se sentou em frente à tela do seu computador. A mãe havia comprado para ela. Ela tentou absorver o texto de um artigo que ela tinha encontrado na internet. O artigo tratava sobre uma solução encontrada por um médico neurologista para um específico problema de epilepsia. E ela começou a ler, quem sabe pudesse dar uma luz àquilo. Qualquer tentativa é válida. Mas as linhas estavam flutuando à sua frente. O olhar de Madalene deslizou para o canto inferior direito da tela. Ela estava pensando. Clicar ali. Ali havia um ícone que a levaria para a rede social que estava no cartão. Mas a Madalene estava nervosa, meio ansiosa, e quando ela ficava assim, ela começava a roer as unhas, estragando o trabalho de 2 horas da manicure. No entanto, Madalene não estava preocupada com a beleza das unhas a essa hora. E nem no texto que tanto a interessava ela conseguiu se concentrar. O tal do artigo, ela leu, mas não entendeu. Estava complicado demais.
Era coisa mais assunto médico. Na verdade, ela queria tentar, era um outro tipo de contato. E até era com o médico, mas ela queria outro papo. O contato seria com o Dr. Murilo, mas temia pelo resultado do mesmo. Então, ela tentava esquecer o desejo do contato e voltava a ler o artigo, encontrando um parágrafo certo, respirou fundo, parou de se torturar, parou de roer a unha e leu em voz alta. Será que a epilepsia pode parar os seus sonhos? Ela leu. A frase é forte. Será que a epilepsia pode parar os seus sonhos? Ela se lembrou da sua avó, a dona Anita. A animava dizendo que tanta gente já teve esse problema e conseguia ter uma vida normal. Era o que ela se lembrava agora. A dona Anita era uma avó postiça, mas que a queria tão bem. Era, na verdade, uma tia-avó. Essa Anita fazia uma espécie de campanha na cabeça dela, chamando-a para próxima da realidade. No artigo que ela lia, havia uma lista de nomes de pessoas famosas que também sofriam do mesmo mal que ela. Lendo aqueles nomes, ela começou a se animar mais. Napoleão Bonaparte, ele era epilético. Vicente Van Gogh, nossa. Júlio César, o imperador. Dostoiévski, Pedro, o Grande. Não, Elton John, nossa. O Prince. O Prince também, cantor, sofria com epilepsia. Ela quis se animar. Gente que levou uma vida normal apesar da doença. Mas uma coisa é ler e saber que gente famosa teve ou ainda tem o mesmo problema. Isso é uma coisa, mas enfrentar o problema é totalmente diferente. Aí é totalmente diferente. Por isso, Madeleine fez uma careta com raiva, clicou na cruz, fechando o navegador e pensou: estou cansada. Mas, e se eu fizesse o contato, o que eu ia falar para o Murilo? Que eu sou uma espécie de Júlio César? Que eu sou... Eu podia começar a conversa assim: sabe o que é, Murilo? Eu sou... Você conhece o Prince, o cantor? Eu tenho o que ele tem. Ele vai achar que é dinheiro. Nessa hora, se lembrou das conversas que tinha com a sua mãe. E a conversa que ela teve com a mãe havia 10 dias, né? Minha mãe pode estar certa, eu posso tentar. Estamos longe mesmo um do outro, né? Eu aqui, ele lá em São Paulo. De repente, não temos nada a perder. Vamos ver no que vai dar. Não vou falar nada, não, sobre a epilepsia. Levo com naturalidade até o dia em que não tiver mais jeito. E havia uma coisa que a animava. Ela vinha tomando uma medicação diferente e que estava apresentando um bom resultado. Pelo menos a frequência das crises tinha diminuído bastante. Na verdade, tudo estava facilitando para aquele primeiro contato. Então ela abriu de novo o computador. E tinha as mãos trêmulas quando ela teclou. Ela começou a teclar. Como é que eu escrevo? Murilo ou Dr. Murilo? Não, vou chamá-lo Dr. Murilo, né? Vai que ele me considera uma enxerida. Dr. Murilo, tudo bem? Aqui é a Madeleine, recepcionista do Clube de Florianópolis. Você se lembra ainda de mim?
Vou apertar agora para enviar. Pronto, apertei. Seja lá o que Deus quiser. Nesse período ficou nervosa, mas não foi um período longo, porque logo veio a resposta. Olá, que prazer. Pode tirar a formalidade, apenas Murilo. Esquece, doutor. Eu sou aquele tonto que se assustou com a beleza da mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Você sabia que eu ansiava esperando esse seu contato? Demorou, hein? Risos ele colocou. Ela nem acredita que a resposta de fato era aquela. Por isso lia e relia para ver se realmente era verdade. Ela estava empolgada. Respondeu aquela mensagem e a conversa não parou mais. Seguiram conversando até meia-noite, quando Murilo disse que não poderia ficar mais tempo, porque ele teria para o dia seguinte, 7h da manhã, uma cirurgia das mais sérias para realizar. Ela então sentiu no coração de perguntar que tipo de cirurgia seria aquela. E ele disse: vou operar o cérebro de um paciente. Vou fazer uma cranitomia. Achei o nome complicado. Cranitomia? Isso mesmo. Para descomplicar, cranitomia é a remoção da parte de cima do crânio. A gente abre. Não vai se assustar, tá? A gente abre a cabeça do paciente. A gente tira o tampo da cabeça para poder trabalhar no cérebro. Isso recebe o nome de cranitomia. Deus do céu, e como é que vocês fazem isso? Com serra. Serra cirúrgica? Não, serra de madeira mesmo. Lógico que tudo muito higiênico e perfeitamente desinfectado, esterilizado, lógico. Mas é uma serra. Aí a gente tira essa parte de cima da cabeça, chama-se seção do crânio. A gente tira o retalho ósseo, é removido, e a gente vê o cérebro. Madalene ficou toda admirada. Ela não sabia que tão jovem médico fosse capaz de um trabalho tão minucioso e difícil e tão responsável àquele nível. E ela perguntou: nossa, Murilo, mas quando é necessário realizar uma craniotomia? Aprendi craniotomia, isso mesmo. Depende. Craniotomia você pode fazer para remover um tumor, ou tratar um tumor, um reparo de aneurisma cerebral, tirar sangue coagulado do cérebro, remover uma má formação, a gente chama de MAVE. Você pode drenar um abscesso, alguma fratura que o crânio sofreu, reparar a gente tem uma membrana que envolve o cérebro, chamada meninge, também dura mater. Então, às vezes, de repente, houve um rompimento, tem que reparar. Aliviar a pressão intracraniana, removendo áreas danificadas cerebrais. De repente, você pode até implantar um estimulador no cérebro. Depende, tudo depende. Tratar a hidrocefalia e até tratar a epilepsia. Quando ele falou assim, epilepsia, a Madalene sentiu um baque no coração. Sentiu que aquela resposta tinha endereço certo. Parecia que era com ela mesma. Dali para frente, deu graças a Deus que a conversa terminou. Porque ele tinha que dormir
para acordar cedo. E ela precisava respirar um pouco e refletir sobre tudo que tinha conversado com o Dr. Murilo. Por um momento achou que talvez o mais correto fosse de fato falar com ele sobre a doença que ela sofria. Quem sabe até fosse possível, sei lá, uma solução. Ela estava cansada dos remédios paliativos e sempre sendo surpreendida por crises terríveis mesmo assim. Quase que acordou a mãe para ir falar com ela. Quase. Chegou a entrar no quarto da mãe para chamá-la, mas acabou por deixar a conversa para o dia seguinte. E foi no café da manhã que elas conversaram. Quando ela disse para a mãe o que o Murilo fazia, a mãe ficou boquiaberta. E também viu em Murilo, quem sabe, uma esperança para a própria filha. Mas, depois de refletir, foi totalmente contra a conversa em que Madalena contasse para ele sobre a doença. Mas você que está ouvindo, procure entender por que a Marluce era contra a Madalene contar para ele sobre a doença. Eu sei que talvez agora você pense assim, ela tem que falar, ela tem que tocar nesse assunto, ela tem que tocar, mas tem uma explicação para tudo isso. E qual era a explicação que havia? Ela tinha pavor daquela doença. Eu digo a Marluce, a mãe, a filha também, mas a mãe, ela tinha pavor daquela doença. Ela tinha verdadeiro horror sobre o mal que a sua filha sofria. E ela acabou, inclusive, passando isso na educação para a própria Madalene. Era como que se, ao tocar no assunto, com quem quer que fosse, a pessoa também tivesse pavor do monstro. E o monstro para elas tinha nome, epilepsia. A conversa final entre mãe e filha foi: não, filha, não. Não conta nada para ele, não. Não é hora ainda, sabe? Entendeu? Você me entende? Entendo, mãe. Então, vocês precisam se conhecer melhor. Não é hora. Você entende, mãe? Entendo, mãe. Só que elas, mãe e filha, elas nem podiam imaginar que esse conhecer melhor se daria de maneira tão rápida. Porque ela, a Madalene e o Murilo, o Dr. Murilo, continuaram conversando. Nos dias que se seguiram, sempre um papo gostoso via internet. Só que a coisa foi num crescendo. E 11 dias depois dessa conversa no café da manhã, veio aquele feriado. E por volta das 7 horas da manhã, foram as duas, mãe e filha, surpreendidas com a chegada daquele carro na porta da casa delas. No popular bairro dos Ingleses, em Florianópolis, um bairro muito popular da capital, também chamada Ilha, alguém descia de um carro e tocava a campainha. Quem saiu para atender foi a dona Marluce, e ela se deparou com um jovem aparentando um pouco mais de 30, com 2 buquês de rosas na mão. Um buquê de rosas amarelas. Esse, educadamente, aquele jovem senhor entregou para dona Marluce, a mãe. Mas ele continuou a segurar um outro buquê de rosas vermelhas. E esse, ele entregaria minutos depois para Madalene. A surpresa foi grande. Quem acabava de chegar à casa delas era ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Murilo. Em verdade, a Madalene, ela teve que ser acordada pela mãe. Ela estava dormindo.
quando Marluce falou para ela quem é que estava em casa, a Madalene: mãe, é mentira. É verdade, tá aí na sala. Levanta, Madalene, eu tô com ele aqui na sala. Mãe, é mentira. Mas que horas são? 7h15. Ela se aprontava no quarto mesmo. Lamentou que fosse um quarto simples e não uma suíte, porque ela queria tomar um banho antes de sair dali. Mas naquela casa simples, o banheiro ficava no meio do corredor, e quando ela saísse, corria o risco de ser vista pelo Murilo, que estava na sala. Por isso ela teve todo cuidado, pé ante pé, ponta de pé. Aproveitou que ele estava distraído conversando com a mãe. Ela saiu dali, mas já saiu trocada, já saiu vestida, e foi apenas ao banheiro para escovar os dentes e, lógico, fazer as devidas necessidades. Chegou à sala. Nesse momento encontrou a sua mãe, que animadamente conversava com o jovem senhor e ajeitava ainda no vaso as rosas amarelas lindas que ela tinha acabado de receber. E agora era a vez de Madalene, que sentia o seu corpo inteiro tremer quando ela recebeu das mãos do Dr. Murilo o seu buquê de rosas vermelhas. A essas alturas, Murilo se desculpava pelo horário, mas explicava que tinha medo delas saírem por ser feriado e ele perder a viagem. Por isso que eu cheguei tão cedo assim. Eu queria surpreender e ao mesmo tempo tinha medo de ser surpreendido. E depois, como médico, eu tenho esse costume de me levantar muito cedo. Eu me levanto 5 da manhã, 5h30. Ambas riam e procuravam deixar o Murilo o mais à vontade possível. Mas uma coisa não se podia negar: as duas estavam muito felizes. A mãe, porque via a filha, parecia que estava recebendo dos céus um presente. Aquele médico, ele tinha jeito de gente fina, muito educado. Se não era um homem que podia se destacar pela beleza, com certeza era um homem que se destacava, sim, pela postura. Já Madalene sorria de felicidade, porque àquelas alturas ela já tinha, sim, se apaixonado pelo Murilo. Foi assim desde a primeira vez que o viu. E depois as conversas mantidas pelo computador acabaram dando ao casal todo o clima de admiração mútua e, por que não dizer, uma paixão que já se manifestava. Aquele feriado foi extremamente marcante. Tomaram o café da manhã, os 3, na mesa da cozinha da casa delas. O médico, que tinha jeito nobre, parecia não se importar com a simplicidade da casa. Isso revelava um outro traço na personalidade de Murilo. Ele era também uma pessoa simples. Mas numa prova inconteste de que simplicidade nada tem a ver com poderio econômico, Murilo não era o que se podia chamar de um homem pobre, não, nem remediado. Estava acima disso. A família Teles, da qual ele fazia parte, era uma família tradicional de São Paulo, moradora nos Jardins. Ele havia estudado num dos melhores colégios da Pauliceia e estudado medicina na Santa Casa, que tinha reconhecidamente um dos melhores cursos do país. Mas era um curso extremamente caro, porque era particular. Caro, eu digo, para os padrões normais do brasileiro. Havia se formado médico e fizera a sua especialização em neurologia. Fez uma pós-graduação que durou 5 anos mais. Porque, além de tudo, ele também era cirurgião. Seus estudos para médico duraram ao todo 12 anos. E, na verdade, ele não parava de se especializar, fazendo cursos mundo afora. Isso tudo, a gente sabe que não é barato. Custa, e custa caro.
Mas ele se tornara um grande profissional médico. E apesar de ainda muito novo para o que fazia, ele era solicitado para casos complicados. Nascera com o famoso dom divino do cirurgião, coisa que só Deus explica. Tem gente que faz o mesmo curso, a mesma faculdade, a mesma pós-graduação, a mesma especialização, mas é diferente. Ele era diferente. Naquele feriado, ele saiu com as duas para o almoço, num dos melhores restaurantes de Florianópolis. Escolheu o Timoneiro, com seus fantásticos pratos com frutos do mar e drinks especiais. Marluce e Madalene se sentiam assim num mundo que elas não conheciam. Mas uma coisa também é necessário ser dita. Durante todo o tempo, tanto uma como a outra carregava com elas um medo. Qual era o medo? E se de repente uma crise daquelas acontece? E se isso ocorrer? Para elas, estava claro que seria o fim do que ainda nem tinha começado. Esse era o motivo de tanto temor, apesar de tanta felicidade. Foi nesse dia que, depois do casal ter deixado Dona Marluce em casa... "Você vai sair, filha?" perguntou a mãe com cisma. Sabe aquele receio? Ela pensou assim, nossa, e se ela tiver... Vocês estão me entendendo, né? "Você vai sair, filha?" "Vou, mãe. Eu vou dar uma saidinha com o Murilo." "Ah, sim, lógico." "Eu fiquei atrapalhando hoje, né?" Murilo disse, "Imagina, a senhora não atrapalha em nada. Eu vou com ele na Barra da Lagoa, mãe." "Ah, lá é legal." "Você conhece, Murilo?" "Não conheço nada aqui. Vim aqui no congresso aquele dia e hoje estou conhecendo a cidade com vocês." Então vai, filha." E a filha, a Madalene, viu quando a mãe segurou aquele tercinho que ela levava pendurado assim no pescoço. Aquele tercinho significava, sem dizer palavras, "Filha, vai, que a mãe vai ficar rezando por você." Essa história é linda. Essa história é maravilhosa. Eu fico emocionado de imaginar o que vem nesse segundo capítulo. Não perca, aqui nesse canal, o segundo capítulo dessa história fantástica. Você pode me chamar.